Presidente, eu tenho acho que 4 requerimentos para poder pautar e eu prefiro fazer tudo, discorrer sobre todos eles de forma, né, sem intervalo, até para poder encurtar a minha fala. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o seu pronunciamento em relação à defesa de Israel. Eu acho que, nesse momento, você, como presidente das Relações Exteriores, da Comissão de Relações Exteriores, representa a maior parte da população brasileira, que entende o prejuízo que sofre o Brasil no que diz respeito à visão internacional. Mencionou muito bem a questão da revista The Economist, que agora vê o Brasil cada vez mais, melhor dizendo, não é nem um anão diplomático, né, é um inexistente diplomático. Mencionar também que no mesmo dia saiu uma matéria no Wall Street Journal, basicamente com o mesmo conteúdo, que o Brasil se distancia do Ocidente democrático, se aproximando cada vez mais de ditaduras, e pior tipo de ditadura, que é a ditadura do fundamentalismo islâmico, que é o que a gente está vendo agora. Eu me lembro, acho que foi na comissão passada que o Mauro Vieira veio aqui, e eu lhe perguntei justamente a respeito dessa aproximação do Brasil com ditaduras, né? Inclusive a vergonhosa foto do nosso vice-presidente ao lado dos líderes dos principais grupos terroristas do mundo, uma foto que para mim vai entrar para a história como uma das mais vergonhosas da história da nossa nação, onde está lá o Alckmin ao lado do líder dos Houthis, Hezbollah, Jihad Islâmica e Hamas, que, lembremos, né, naquele mesmo período gravou um vídeo de agradecimento ao Lula pelo seu posicionamento a favor dos terroristas. E agora, nesse conflito internacional do Irã, presidente, fica inviável para a esquerda e para esse governo poderem se defender, porque quando era contra o Hamas, eles se posicionavam como se estivessem a favor dos palestinos, o que não era. Nós todos sabemos que o objetivo deles era defender o Hamas. Agora, com o Irã, meu querido amigo Valadares, não tem um país democrático do mundo defendendo o Irã, a não ser o Brasil. Nem o mais radical, nem os próprios árabes ali do lado, os vizinhos do Irã, gostam do Irã porque o veem como extremamente radicais. E eu digo países governados por muçulmanos, tá? Com lei Sharia. Nem eles gostam do Irã. Aí nós temos que tolerar essa vergonha do nosso presidente e toda a estrutura do governo brasileiro se posicionando ao lado do Irã. Eu quero que fique bem claro que o Irã é um país que foi sequestrado por um grupo terrorista em 1979. É como mais ou menos se o Hamas tivesse derrubado o governo de Israel e dominado aquele país. Na verdade, foi isso que o Hamas fez na faixa de Gaza, só para que fique, para fazer fatos históricos precisos aqui. Então, um grupo terrorista sequestrou um país, colocou sua população como prisioneiro, e eles querem se libertar, e o Brasil fica do lado desse grupo terrorista que está ajudando os terroristas do mundo inteiro. E por que há esse conflito? Porque esse grupo terrorista que se apoderou do governo de Israel financia todos os outros grupos terroristas do mundo, presidente. E não só isso. Havia prometido distribuir ogivas nucleares assim que elas estivessem funcionando. Foi por isso que entrou a ação dos Estados Unidos. E aí, eu entro em um dos meus requerimentos, presidente. O meu requerimento... Cadê? Esqueci o número dele aqui. De número... Aqui, ó. Bagunça que eu fiz aqui, presidente. Tá aqui. Requerimento de número 13. Tinha que ser, né? 13. Uma jornalista da maior emissora do Brasil, a Rede Goebbels de televisão, durante a sua fala, lembrando que é a mesma jornalista que diz que criticar medidas públicas é crime, ela se sente indignada pelo fato, abro aspas, só tem uma mortezinha daqui, outra dali em Israel. Olha o absurdo, presidente. Quando morre pessoas do Israel, eles não demonstram simpatia, como eles ficam indignados, porque tem poucos judeus morrendo. Eu fico pensando, o que o Hitler faria se ele estivesse vivo agora? Nossa, ele seria provavelmente o maior fã da Rede Globo no Brasil hoje. Se isso aqui não é um discurso nazista, onde você fica indignado por poucos judeus estarem morrendo, então, meus amigos, eu não sei o que é. E aí, para nos envergonhar ainda mais, vai Lula, a pedido do Sidônio, eu agradeço o Sidônio mais uma vez, ele é o número 10 da oposição e da direita. Vai Lula e fala, durante uma coletiva de imprensa, o seguinte, presidente, que ele vê que, ao olhar para o Brasil,
Nós, quando chegamos aqui, pegamos um país semi-destruído. E eu, de vez em quando, olho a destruição da faixa de Gaza e fico imaginando o Brasil que nós encontramos. Querendo fazer uma comparação com o Brasil, do governo Bolsonaro, com uma região onde dezenas de milhares de pessoas, de acordo com os números que ele mesmo fala, estão morrendo numa guerra. Olha como ele diminui a tragédia de uma guerra que está matando dezenas de milhares de pessoas, presidente. Esse é o nosso presidente. Esse é o seu presidente, Valadares. Não reclama, não. Viu, Felipe Barros? Esse é o seu presidente. Teve gente que fez o L. É o seu presidente, Felipe Barros, presidente também da comissão, que disse ontem, eu queria fazer uma audiência pública, presidente, eu queria entender que produto é esse que nós estamos exportando agora, porque eu acho que eu vou investir nesse produto. Asa de rabo de galinha e asa de rabo de pomba. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Puta merda, cara. Isso. Vocês não sabem o susto que eu tomei. Não precisa franzir a testa, porque eu também fiquei sem entender quando eu vi isso. Mas aqui é o seu presidente da República, numa coletiva de imprensa, dizendo que o Brasil é um país próspero, porque nós exportamos... Desculpa. Porque nós exportamos asa de rabo de galinha e asa de rabo... Você não viu, não, esse vídeo? Tá nas redes, que eles querem censurar. Então, eu queria entender que comércio é esse... Gilson, de asa de rabo de galinha. Você já comeu asa de rabo de galinha? Asa de rabo de pomba. É isso que nós estamos exportando. Eu queria entender, acho que como Credem, a gente tem que entender o que nós estamos exportando. Asa de rabo de pomba. Parece que a pomba gira baixou naquele cidadão. E é isso que ele está exportando agora, né? Só pode ser. É urânio que está no rabo da galinha, que ele coloca para exportar aí no rabo da pomba. Presidente, então, para concluir... Que é uma vergonha, não tem como falar sobre o relacionamento do Brasil com o resto do mundo sem rir. Virou uma piada, gente. Nós viramos uma piada internacional. Um dos meus requerimentos é a convocação do excelentíssimo Alexandre Vieira para entender, presidente, por que aquele projeto, que era um projeto Alexandre Silveira, para entender por que um grande projeto da magnitude como a Itaipu, que foi um trabalho de vários países para poder gerar energia, ela vai agora pegar a parte, porque ela quitou, o custo de construção foi quitado, e ao invés de diminuir a taxa de energia que o cidadão brasileiro paga, já que ela já está concluída, está quitada, então haveria uma redução em torno de 8% a 6% no custo da energia, eles vão manter essa taxa para fazer gasto socioambiental, como, por exemplo, presidente, aí eu queria entender, 85 milhões para o MST, 180 milhões para a COP30 e 5 bilhões entre outros que nós não temos acesso. Então Lula está fazendo uma campanha aí, dizendo que quer baratear a taxa de energia, só que o Lula está deixando a energia do povo brasileiro mais caro, mantendo uma taxa do Itaipu sem motivo, que era uma taxa para concluir o pagamento da Itaipu. E eu gostaria de entender o porquê que essa taxa continua, presidente. E se eu não me engano, agora eu vou entrar no meu último requerimento, é tanto requerimento? Está aqui, ó. Esse é para o Sidônio, presidente, que eu gostaria de entender... Uma convocação do Sidônio Palmeira, para entender o porquê que o Lula convocou uma pessoa da China, do Partido Comunista Chinês, para vir aqui e falou abertamente, em um das suas verborragias, né, divulgadas pelas redes sociais e pela imprensa, que o Sidônio ficará encarregado de conversar com esse emissário do Partido Comunista Chinês para definir a política de censura no Brasil nas redes sociais. Por que o Sidônio faria isso? Qual é a prerrogativa institucional que o Sidônio teria, presidente, para fazer isso? Então, acho que é só isso, presidente, que eu tinha para falar. É muita vergonha que nós estamos passando hoje no Brasil. Eu sinto que ser presidente dessa comissão não é um trabalho fácil, né? Enquanto isso, Lula está viajando, indo para BRICS, presidente, no Rio de Janeiro, sem a presença nem da China, nem da Rússia, os maiores países da BRICS, e a COP30... Os líderes mundiais da COP30 falando que não virão para a COP30, por quê? Por os escândalos de corrupção, desmatamento da Amazônia e porque está simplesmente caro demais achar estadia e não tem estadia em Manaus. Então, presidente, é uma vergonha tremenda. Eu gostaria que os meus requerimentos fossem aprovados, presidente. E é isso. Fazer o quê? Vamos rezar bastante pelo nosso país. Obrigado.